E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Abotomy, dando continuidade à nossa maratona matemática nos trilhos para você que vai fazer o concurso do Metrofor. É muito interessante você revisar os conteúdos, os tópicos do edital. E hoje eu trago para vocês não 4, não 5 questões, hoje eu trago 6 questões para que você possa praticar. Então é interessante você pausar o vídeo e tentar resolver a questão antes de ver a nossa solução. Então vamos aqui para a primeira questão que envolve um conteúdo aí de porcentagem. E a primeira questão diz o seguinte: um grupo de 500 estudantes está em visita a um parque ecológico. Nesse grupo, 40% são meninos e 75% das meninas têm 15 anos ou mais. Quantas meninas ainda não comemoraram seu 15º aniversário? Segue então aqui as nossas opções. Repare que a primeira informação que ele te dá é que o grupo no total, temos aqui um total de 500 pessoas, aliás, 500 estudantes. E ele te diz uma informação que os meninos representam 40%. Então, para a gente calcular aqui quantos meninos tem, basta a gente calcular então aqui os 40% do total, que seria os 500. 40 é multiplicação de 500. E eu já falei que quando tiver aqui uma porcentagem, você pode transformar isso em uma fração. 40 em cima e embaixo sempre fica o número 100 na porcentagem, vezes 500, e aí a gente consegue cancelar alguns zeros. Aliás, aqui embaixo nós temos 2 zeros, cancela com esses 2 zeros aqui de cima, vai ficar então que o número de meninos vai ser 5 vezes 40, só que 5 vezes 4 dá 20, coloca esse zero aqui e fica 200. Se eu tenho 200 meninos nesse grupo que tem no total 500, então para saber o número de meninas, basta pegar então os 500, então vou botar aqui as meninas, vai ser igual a 500 menos os 200 dos meninos. Isso aqui vai dar igual a 300. Então eu já sei qual o número total de meninas. Só que ele diz o quê? Que das meninas, 75% tem 15 anos ou mais. Bom, se 75% tem 15 anos ou mais, eu te pergunto qual é a porcentagem das meninas que ainda não completou 15 anos. Vai ser o que falta para 100%. Se eu tenho 75, então falta 25%. Então, eu preciso calcular aqui 25% das meninas que ainda não completaram o seu 15º aniversário. Mas eu tenho que calcular 25% das meninas, que eu acabei de calcular aqui, que é 300. Então, fica 25% de 300. De novo, eu vou colocar aqui na forma de fração, 25 sobre 100, que multiplica os 300. E eu vou poder de novo cancelar os zeros aqui de cima com os zeros aqui de baixo. E basta multiplicar agora o 3 vezes 25, isso vai dar exatamente 75. Ou seja, a quantidade de meninas que ainda não completou 15 anos é exatamente 75 meninas, que é então o nosso item B de bola. Vamos aí para a nossa segunda questão. Segunda questão diz o seguinte: Maria comprou os uniformes escolares de seus filhos e, pagando à vista, conseguiu um desconto de 12%, economizando desta forma R$ 14,40. O valor total dos uniformes sem os descontos segue então aqui as nossas opções. Observe que os 12% que ela conseguiu economizar equivalem aqui então a R$ 14,40. Eu posso escrever inclusive isso numa forma de equação. Eu posso colocar aqui que ela economizou 12%, ou seja, 12% do uniforme que eu ainda não conheço, X, vai gerar aqui o valor de R$ 14,40. Repare que eu não vou precisar colocar aqui o número zero aqui. Por quê? Porque o zero depois da vírgula aqui não faz diferença. E quanto menos números você tiver depois da vírgula, melhor para você. Então, você não é obrigado a colocar esse zerinho que tem aqui. Então, eu não vou colocar, eu vou deixar só 14,4. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou transformar a porcentagem em fração, que seria 12 sobre 100, que multiplica x, isso é igual a 14,4. Observe que esse 100 que está aqui embaixo está dividindo a nossa incógnita, vai passar para o outro lado multiplicando. De forma que vai ficar 12 vezes x de um lado, ou seja, 12x, isso é igual a 100 vezes 14,4. Então vai ficar assim, 14,4 vezes 100. E para multiplicar um número que tem com vírgula com 100, basta a vírgula deslocar para a direita a quantidade de zeros que tiver o número aqui. Por exemplo,
Se ela andar uma vez para a direita, eu elimino um zero. Se ela andar mais uma vez para a direita, elimina mais um zero. Já que eu andei aqui mais essa casa, eu tenho que colocar aqui o zero. Ó. Então vai ficar como? Vai ficar 12x igual a 14,40. Ou seja, 14,40 seria vezes 100, seria então 1440. Agora, para descobrir o valor de x, que é o valor do uniforme, eu vou pegar 1440 e dividir por 12. Desta forma, nós vamos ter o seguinte, que o valor de x é igual a quanto? Bom, vamos fazer essa divisão aqui com calma. 14,40 dividido por 12. Bom, 14 dá para dividir por 12, cabe apenas 1, porque 1 vezes 12 dá 12, 14 menos 12 dá 2. Desce então esse número 4 aqui. 24 dividido para 12 cabe exatamente 2, pois 2 vezes 12 dá 24. Deixa resto 0. Como vai descer mais um 0, eu coloco esse 0 aqui para completar. Então vai dar 120, portanto, o valor de x aqui do uniforme era R$120. Então vai ser R$120 antes do descontos. Então se eu pegar 12% de R$120, eu vou ter uma economia, um desconto de 14,40. Portanto, o item correto dessa questão aqui de número 2 é o item D de dado. E vamos aí para a nossa terceira questão da nossa maratona. Vamos então aqui para a questão de número 3, que envolve um pouco de interpretação, apesar de não ter assim o estilo da UES de interpretação de textos muito grandes. É sempre interessante você trabalhar essa parte de interpretação, porque apesar de não cair muito, cai algumas questões de interpretação. E aqui envolve um conceito de geometria que eu achei interessante. Duas ruas do centro da cidade, a Independência e a General Osório, encontram-se em um ângulo de 45 graus e a distância de 20 metros desse cruzamento, e em um ângulo reto com a General Osório inicia-se a Rua Major Novaes, que termina encontrando a Rua Independência após 15 metros. Se um cidadão resolver correr inicialmente no encontro das ruas Independência e General Osório, indo pela General Osório até a Rua Major Novaes e dobrando na Independência, indo até o ponto de partida, ele terá corrido quantos metros? Observe que o texto é um pouco confuso e você só vai conseguir resolver essa questão se você desenhar a situação. Primeira coisa que eu vou fazer é o enunciado dizer aqui, ó, que a Rua Independência e a Rua General Osório se encontram em um cruzamento de 45 graus. Então, vou desenhar aqui. Então, vou colocar aqui a Rua Independência, mais ou menos assim. Ela vai se encontrar com a Rua Osório, General Osório. Então, eu vou fazer assim, eu vou chamar essa rua aqui de Independência de I. Só para você saber que essa rua é a Independência e essa aqui de baixo vai ser a General Osório, eu vou chamar de G. Muito bem. Encontram-se em um ângulo de 45 graus. Essa é a primeira informação da questão. Então, esse ângulo bem aqui, necessariamente é 45 graus. Foi. E a distância de 20 metros desse cruzamento e em um ângulo reto com a General Osório é essa daqui de baixo, inicia-se a Rua Major Novaes. Então, ó, a Major Novaes vai estar daqui, vai ser exatamente essa rua, que é um ângulo de 90 graus. Então, essa aqui vai ser a Major. Ele diz que do cruzamento até essa Major é 20 metros. Então, aqui eu vou colocar 20 metros. Que termina encontrando a Rua Independência após 15 metros, ou seja, daqui até aqui, que é a Independência, é 15 metros. Pronto, já desenhei o nosso triângulo retângulo. Nós temos os catetos aqui do triângulo retângulo, 20 metros e 15 metros. E ele quer saber se a pessoa sai daqui do cruzamento, vai até aqui na Major, vai até aqui na Independência, depois volta para o cruzamento, quer saber quanto é que essa pessoa terá corrido. Observe que para você calcular essa distância aqui todinha, eu preciso encontrar o valor da Rua Independência aqui, o valor de x. E eu vou calcular o valor de x utilizando o Teorema de Pitágoras. X elevado a 2 é igual a 15 elevado a 2 mais 20 elevado a 2. Então aqui vai ficar x elevado a 2 igual a 15 elevado a 2 dá 225, mais 20 elevado a 2 dá 400. Então vai ficar x elevado a 2 igual a 625, portanto, o valor de x vai ser a raiz quadrada de 625, que nada mais é, se você fizer
essa raiz quadrada, você vai encontrar como resposta 25 metros. Portanto, a rua Independência aqui vai ter 25 metros. E se eu quero saber quanto é que vai ser a distância que faz com que ele percorra esse triângulo todinho, a distância vai ser nada mais do que 20 mais 15 mais 25. Então, essa distância aqui vai ser igual a 15 mais 25 dá 40, mais 20 dá exatamente 60 metros. Portanto, o item correto dessa questão seria o item C. Questão de número 4 diz o seguinte: assinale a alternativa que contenha as afirmações verdadeiras. Então, a primeira diz o seguinte: a soma dos ângulos internos de um triângulo necessariamente é 180 graus. Ou seja, se eu pegar qualquer que seja o triângulo, não importa se ele é escaleno, equilátero, isósceles, sempre que eu somar os ângulos internos, ele está dizendo que vai dar 180 graus. E isso é uma verdade. Esse item aqui é o item verdadeiro. Portanto, eu já sei que se não tiver o item 1 como item verdadeiro, eu já posso riscar na prova. Esse que não é, esse que também não é. Então, ou vai ser o nosso item B, ou vai ser o nosso item C. A soma dos ângulos internos de um quadrado é 360 graus. Até aqui está verdadeiro. Que é diferente de um retângulo cuja soma é 260 graus. E aqui é que torna o item falso, né? Porque, na verdade, gente, somar os ângulos internos de um quadrado, ou de um retângulo, ou de um losango, todas as figuras que têm 4 lados, quadrilátero no caso, sempre vai dar esse 360 graus aqui. Que é exatamente o que diz o item 3, ó. A soma dos ângulos internos de todos os quadriláteros, ou seja, das figuras que têm 4 lados, e está dizendo que vai ser 360 graus. Isso aqui é verdadeiro. Então, eu tenho como verdadeiro o 1 e o 3. Na verdade, quando eu verifiquei que o 2 era falso, já podia eliminar isso aqui e já marcar o item C direto. Mas está aqui. O item 1 e o item 3 são os itens verdadeiros dessa questão. Então, a gente vai marcar o item C. Vamos, então, aí para a nossa questão de número 5. Questão de número 5 diz o seguinte: em um refeitório há, ao todo, 40 funcionários almoçando, sendo que o número de homens é maior que o número de mulheres em 12 funcionários. Eu já vou parar por aqui para poder anotar as informações. Então, eu tenho aqui homens e mulheres e eu vou poder formar um sistema de equações. As mulheres somada com os homens, isso vai dar quanto? Isso vai dar um total de 40 funcionários. E eu sei que os homens têm o número de mulheres mais 12, que é isso que ele diz aqui nessa informação, quando ele fala assim: sendo que o número de homens é maior que o número de mulheres em 12 funcionários. Então, se eu pegar o número de homens, vai ser o número de mulheres mais 12. Isso eu acabo formando um sistema de equação. O que é que ele está pedindo no enunciado? É importante ler o enunciado. O número de mulheres almoçando nesse refeitório em relação ao número total de funcionários no refeitório corresponde a qual fração aqui? Então, vamos primeiro encontrar o número de mulheres. Para isso, para resolver esse sistema de equação aqui, observe que o H, que é uma das minhas letras, já está em função do M mais 12 aqui. É como se eu já tivesse isolado o H. Então, eu vou utilizar o método da substituição. Como assim? Eu vou colocar aqui no nosso sistema, vou pegar essa minha primeira equação, que tem M mais H igual a 40. E no lugar desse H, eu vou colocar o quê? Como a segunda equação diz que o H é M mais 12, eu vou colocar no lugar desse H, M mais 12. Então, vou repetir esse M aqui. E no lugar do H, vou colocar M mais 12. Isso vai ser igual a 40. Se eu somar M mais M dá 2M's mais 12, isso é igual a 40. Passa agora esse mais 12 para o outro lado, subtraindo, nós temos 2M's igual a 40 menos 12. Portanto, 2M's aqui vai ser igual a 40 menos 12, se você fizer essa conta, vai dar 28. Passa agora o 2 dividindo, nós vamos ter M igual a 28, dividido por 2, consequentemente, o número de mulheres é igual a 14. Observe que você não precisa agora encontrar o número de homens, mas se você quisesse encontrar o número de homens, basta observar que o número de mulheres mais o número de homens dá 40. Consequentemente, o número de homens aqui seria igual a 26. Por quê? Porque 26 mais 14 dá exatamente 40. E observe que o número de homens aqui, nessa situação, é 12 funcionários a mais que o número de mulheres. Tá vendo? 26 é 12 a mais que 14. Então, faz sentido o que nós acabamos de encontrar. Porém, ele não quer saber o número de homens, então vou apagar aqui. O que é que ele quer saber? O número de mulheres almoçando nesse refeitório em relação ao número total de funcionários. Então, ele quer saber a fração, o número de mulheres em cima
sobre o total de funcionários. Bom, o número de mulheres nós calculamos, é 14. E o número total de funcionários é o que ele diz aqui na questão, 40. Só que se você reparar, não tem essa fração aqui. Não tem 14 sobre 40. Porém, você pode simplificar a fração por 2 em cima, por 2 embaixo. Você vai encontrar 14 dividido por 2 dá 7. 40 dividido por 2, isso dá exatamente 20. Portanto, o item correto da questão de número 5 é 7 sobre 20, ou 7/20. Vamos aí para a nossa última questão dessa parte aqui. Vamos então para uma questão que envolve um conceito de equação do primeiro grau. Hoje, 2/3 da metade da idade de João correspondem à idade dele há 10 anos. Se hoje João tem n anos, a soma dos algarismos de n é igual a... Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer aqui uma seguinte tabela. Hoje, e o que é que aconteceu há 10 anos? Há 10 anos. Então, aqui eu vou formar aqui a nossa tabela. Hoje, qual é a idade de João? Ele diz que a idade de João hoje é n anos. Então, eu vou colocar n aqui. Aí eu pergunto para vocês, há 10 anos, ou seja, há 10 anos atrás, apesar de ser um pleonasmo que eu estou falando, mas há 10 anos que passou, qual seria a idade dele, sabendo que a idade dele hoje é n? Bom, se a minha idade hoje fosse 25, há 10 anos seria 15, seria 25 menos 10. Como eu não conheço a idade dele, ele chamou de n, aqui há 10 anos vai ser n menos 10. Então, a idade dele hoje é n, há 10 anos a idade dele foi n menos 10. Se eu descobrir o valor de n, que é a idade dele hoje, eu consigo descobrir quantos anos ele tinha há 10 anos. Beleza. Agora, vamos voltar para o problema novamente. Ele diz o seguinte, 2/3, então vamos botar aqui a fração, 2/3 vezes. Por que vezes? Porque aqui tem um dá. Então, 2/3 da metade, ou seja, 2/3 vezes 1 sobre 2, a gente representa a metade como sendo 1 sobre 2, da idade de João. Só que isso é quando? É hoje, ó. A idade dele é hoje. Qual é a idade dele hoje? N. Então, eu vou colocar um N aqui. Ele disse que isso corresponde à idade dele há 10 anos. Qual é a idade dele há 10 anos? É N menos 10. Então, eu vou colocar aqui, ó, é igual a N menos 10. Então, eu acabei de formar a minha equação do primeiro grau. E observe que aqui em cima eu tenho 2. E eu posso simplificar com esse 2 aqui. Porque eu estou multiplicando essas duas frações. Então, vai ficar em cima aqui 1 vezes n, que dá n. E embaixo vai ficar só o número 3. Isso vai ser igual a n menos 10. Para mim eliminar esse inconveniente, que é essa fração, esse 3 aqui embaixo, eu vou multiplicar todo mundo por 3. 3 vezes n vai dar 3n. Dividido por 3 vai ficar só o n aqui. Então vai ficar assim. 3 vezes n dá 3n, dividido por 3 dá apenas o n. Igual. 3 vezes esse n vai dar 3n. Então aqui vai ficar 3n menos 3 vezes 10, isso dá exatamente 30. Agora você vai passar esse 3n para o outro lado, vai ficar n menos 3n igual a menos 30. De um lado eu vou ter n menos 3n dá menos 2n, porque lembra que o n aqui é como se eu tivesse 1, e eu estou fazendo 1 menos 3. Então eu tenho 1, estou devendo 3. Paguei esse 1, estou devendo 2 agora. Está aqui, menos 2n. Isso é igual a menos 30. Ora, se eu tenho negativo de um lado, negativo do outro, eu posso simplesmente ou multiplicar por menos 1 nos dois lados, ou cancelar esse menos com esse menos aqui. Então vai ficar 2n igual a 30. E agora, passa a dividir no número 2, eu vou ter que 30 dividido por 2 vai dar o valor de n, que vai ser exatamente 15. Mas o que é o n? O n é a idade dele hoje. Vamos voltar aqui para o enunciado. Diz assim, se hoje, ou seja, a idade dele é n, que é 15, então já sei que é 15 anos. Se hoje João tem 15 anos, a soma dos algarismos de 15 é igual a, ou seja, eu tenho que pegar o número 1 e somar com o número 5, que a soma dos algarismos seria isso. Ora, mas se você fizer 1 mais 5, isso logicamente vai dar 6. Portanto, o item correto dessa questão de hoje aqui, da nossa última questão aqui desse bloco, vai ser o nosso item C de casa. Bom, pessoal, espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, peço que você clique embaixo aqui em gostei, se inscreva no nosso canal e não deixe de me seguir lá no meu Instagram, que é @apotamatemática. A gente se vê na próxima, então. Valeu!